no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir o bate-papo político com boas notícias para os municípios do Ceará. Após intensa mobilização de prefeitos de cidades brasileiras, a Câmara Federal aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que garante a recompensa pelas perdas do ICMS para estados e municípios. Nesse mesmo texto tem também um artigo que disciplina a recompensa para os municípios brasileiros que perderam recursos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, nos meses de julho, agosto e setembro. A notícia é boa, jornalista Beto Almeida, para encerrar essa agenda, a semana com a agenda política da mobilização dos prefeitos de todo o país. Esse dinheiro vai chegar quando, Beto Almeida? Na recompensa das perdas do ICMS, quando lá em 2022 houve redução da alíquota sobre combustíveis, serviços de energia e telecomunicação, os estados e municípios perderam muito dinheiro. O governo federal fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal, com representantes dos estados e dos municípios, para essa recompensa ser de 27 bilhões de reais a ser paga a partir de 2024. Mas diante do aperto nos cofres dos municípios, os prefeitos fizeram pressões, ganharam a queda de braço e o governo federal, por meio desse projeto aprovado nessa quinta-feira, vai antecipar uma fatia desses recursos para os estados e municípios agora neste segundo semestre. Notícia melhor do que essa para os prefeitos? Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, né? Bom dia aos ouvintes. Olha, notícia boa, principalmente para encerrar a semana, como você falou, porque nós começamos na segunda-feira falando da expectativa que existia dessa proposta que trata dessa compensação para os estados e, em consequência, também os municípios. Para os estados inicialmente, porque lembrando que já existia um acordo anterior feito com o Supremo Tribunal Federal, o Supremo reconheceu o direito que os estados teriam de ter essa compensação, só que o valor inicialmente projetado ficou abaixo dos prejuízos calculados pelos estados, chegou-se a um acordo desses 27 bilhões de reais para transferência de perdas provocadas pela decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de regulamentar ali a cobrança da cota de ICMS num patamar único para todos os estados. E aí, Luzenor, a briga e o bom é que foi acrescido nesse embate a pressão feita pelas prefeituras, pelas entidades municipalistas, e aí sim, os municípios também saem ganhando. Então, aqui para o estado do Ceará, prefeituras e estados têm muito a comemorar. O Ceará, por sinal, você sabe que é um dos poucos estados, Zenô, como estava com as contas em dias, não precisou, por exemplo, recorrer à justiça, vai receber seus 646 milhões de reais. Valores esses apenas para o governo do estado. Isso, mas e que para haverá... as prefeituras, Beto Almeida, porque quando nós falamos sobre essa recompensa, o percentual de 25% desses recursos são destinados aos municípios. Ou seja, aí de 600 milhões de reais, vamos ter 150 milhões de reais para as cidades do Ceará. Por aí, Luzenor, desse total, tem que ter aquele percentual que é repassado, que é retransferido de 25% para os municípios. Só que, para além disso, você tem razão, tem a compensação que também está incluída dentro desse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, estabelecendo exatamente uma antecipação em função da queda nos valores do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, nos meses de julho, agosto e setembro, em relação a 2023, mas também 2022. Então, para o estado do Ceará, isso significa um acréscimo de mais 2 bilhões e meio de reais, dinheiro que chega para contrabalançar os cofres das prefeituras cearenses. A notícia é boa, Beto Almeida, e os prefeitos estão já com uma nova agenda, porque farão uma mobilização nos dias 3 e 4 de outubro para o Congresso Nacional acelerar a aprovação, no caso o Senado, do projeto de lei que trata sobre a desoneração da folha salarial para as empresas de 17 setores da economia. Essa prorrogação vale por mais 4 anos e nesse texto foi embutida uma emenda
que garante aos municípios também a redução da folha salarial. Isso significa dizer que a alíquota do INSS vai cair de 20% para 8%, ficando entre 8% e 18%. Exatamente, Zé. E você perguntou uma coisa, quando é que o dinheiro chega? Olha, na realidade é o seguinte, vai agora, depois da aprovação na Câmara, vai passar para o Senado, depois do Senado vai para a sessão, e aí sim o dinheiro vai estar liberado para chegar ainda nesse ano de 2023. Com relação a essa nova mobilização de entidades municipalistas, de prefeitos para Brasília aí no comecinho de outubro, além dessa pressão que será feita para essa aprovação dessa matéria, tem também aquela da cota extra de 1,5% do FPM, que é matéria que também está em tramitação no Congresso Nacional.